Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, mais um sábado. Hoje, dia 4 de setembro de 2021. Uma alegria estar aqui com vocês. Mais esse sábado partilhando aí a nossa live. Um abraço aqui para o Gabriel Santos, lá de Alpinópolis. Já chegou aqui nos acompanhando. Grande abraço a todos que estão chegando aí. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Osmir de Lima também nos acompanhando aqui. Muito obrigado, Osmir, pela audiência. Seja bem-vindo aí à nossa live. A Regina Zanetti. Muito obrigado, Regina. Seja bem-vinda. Nosso amigo André Luiz Salles. Muito obrigado, André. Seja bem-vindo aí. Obrigado pela participação com a gente mais um sábado. Estamos aí, né, iniciando, graças a Deus, nosso mês de setembro, né? Ainda com o tempo bastante seco, com as queimadas acontecendo, muita irresponsabilidade ainda por parte de muitas pessoas, né? Muitas queimadas criminosas. A gente percebe aí o que afeta muito o nosso ar, né? A gente fica muito preocupado com as crianças, com as pessoas idosas, com as pessoas com problema respiratório, porque há, infelizmente, uma grande irresponsabilidade, né? Isso compromete demais a saúde, compromete demais todas as pessoas que têm o seu problema respiratório aí. Então vamos torcer para que as pessoas tenham consciência, pedir a Deus que a chuva venha, né, em breve, porque além do problema das queimadas, a gente está tendo um ano aí com problemas seríssimos de abastecimento de água, por conta da falta de chuva. É um dos anos que menos choveu desde 1930, 35, é um dos anos que menos choveu. Então é uma preocupação muito grande que a gente tem aí, né, muita responsabilidade com o uso da água, com o consumo, né, com o desperdício principalmente. Então que a gente tenha responsabilidade. Pessoal que está chegando aqui, muito obrigado aqui ao Antônio Fernando, gratidão aí pela sua audiência, Antônio Fernando, obrigado mais uma vez. A Alba Valéria, muito obrigado, Alba Valéria, pela audiência. Ao vereador Gustavo Xavier, também aqui nos acompanhando, vereador do município de Andradas, muito obrigado. Aqui a Regina Salles, esposa do nosso amigo André Luiz, muito obrigado, Regina, seja bem-vinda. Aqui pelo Face da Juliana Moya, a Nerci Martinelli, né, nos prestigiando aqui, nossa amiga, muito obrigado aí, Nerci. Sandra Albergoni, muito obrigado, Sandro, gratidão aí pela audiência. Um abraço aí para a dona Patrocínio de sua mãe, né, espero que esteja bem recuperada. A Valéria Lima, muito obrigado, Valéria, pela audiência, nos acompanhando aí sempre também. Nosso grande amigo Euclides Nascimento, lá de Jacutinga. Um abraço, Euclides, muito obrigado pela audiência. Grande abraço para a dona Elza, para todos os familiares, pessoal de Jacutinga, para a herdeira que está chegando aí, né, que venha com saúde e com muita paz. A Márcia Fernandes, muito obrigado, Márcia, pela sua audiência. Rosa Saceron, muito obrigado, Rosa. Gratidão aí pela audiência, por nos acompanhar. Vera Lopes, muito obrigado aí, minha tia, né, também aí sempre nos acompanhando e prestigiando. A Cláudia Coutinho, nossa amiga lá de Uberlândia, uma grande entusiasta do projeto Cidades Inteligentes, espalhando essa ideia aí pelo Brasil inteiro. Uma pessoa muito competente, dedicada. Grande abraço aí à nossa amiga Cláudia. Abraço a Elias Tassotti, nosso grande amigo, ex-prefeito de Divisa Nova, fez uma gestão extraordinária lá no município. Maria Helena Baliani, muito obrigado, Maria Helena, pela audiência. Benedita Neuza Marques, muito obrigado, Benedita, aqui pela audiência. A Silvia Helena de Souza, muito obrigado. O José Carlos, obrigado pela audiência, por nos acompanhar aqui. A Marli Reis, muito obrigado. Ao Fábio Carvalho, aqui mais uma vez nos acompanhando, nos prestigiando aqui. Ao Pedro Dilma, muito obrigado, Pedro, pela audiência, por nos acompanhar. Seu Ayrton Torres, né, que nos relatou mais cedo, talvez hoje não poderia estar acompanhando, mas está aqui presente, nos dando aqui a honra da sua participação.
ao Tiago Pereira, vereador de Campestre, também aqui nos prestigiando, participando com a gente, a Maria Antônia da Rocha, lá de Mogi Guaçu, também nos prestigiando, o Iron também aqui, prestigiando aqui, nos trazendo aqui a sua audiência, o Armando, né, o Acácio Armando, assessor do nosso deputado Eros Biondini, também nos dando aqui a honra da audiência, muito obrigado, Acácio. A Marisa Merenciano, nossa espectadora aqui de todas as semanas. Muito obrigado, viu, Marisa? Marisa, gratidão aí pela sua audiência. Nosso amigo Roselé Caprone, também muito obrigado, sempre aqui presente. Vanderly Fátima, gratidão aí pela audiência, muito obrigado. Aqui a Zélia Maria Trevisan também, muito obrigado. Gratidão pela audiência, sempre muito importante contar com todos vocês. Nós tivemos no dia de ontem a comemoração do Dia do Guarda Civil Municipal. Essa força de segurança pública que ela, embora já exista, né, há muitos e muitos anos, pelo menos aí em outros formatos, ela existe e presta um grande serviço para a população, seja através do cuidado com o patrimônio, em um formato de uma guarda mais voltada para o serviço vigilante, seja a Guarda Municipal instituída pela Lei Federal 13.022, que traz hoje todas as características da ação na segurança pública. E é imprescindível hoje, né, a força de segurança da Guarda Municipal. Os guardas conseguem estar mais próximo da realidade, né? Geralmente o Estado hoje tem uma grande dificuldade em aumentar o contingente da Polícia Militar, e com isso afeta muito o dia a dia da população, a presença do policial, a presença do agente de segurança próximo do cidadão. Nós sabemos que a grande parte dos crimes que geram uma sensação de insegurança são aqueles de pequena monta, né? Mas geram uma situação de insegurança. Saber que o meu vizinho foi assaltado, saber que um familiar meu foi assaltado, isso é muito ruim. E as guardas municipais, elas têm cada vez mais se estruturado, feito um trabalho brilhante. A gente tem sempre aqui a audiência de guardas municipais do município de Andradas, do município de Itajubá. Nós temos o comandante Adilson, que é um grande guarda municipal, tem uma equipe maravilhosa, um trabalho que foi muito bem feito na sua implantação lá pelo prefeito da época, Rodrigo Rieira, é mantido hoje pelo prefeito Christian. Então a gente percebe esse trabalho, essa dedicação, esse comprometimento dos guardas municipais. Eu deixo aqui a minha homenagem, né, o meu agradecimento a todos esses agentes de segurança e as minhas felicitações, que a guarda possa cada vez mais se consolidar como os agentes de segurança, né, com a sua efetiva ação em prol da segurança pública de uma região, de um município. Em Andradas nós tivemos a honra de criar a Guarda Municipal, por isso eu sou um grande entusiasta, um grande defensor, e eu acredito que a melhoria da segurança pública ela passa obrigatoriamente pelo modelo das guardas civis municipais. E quando o município é muito pequeno, o caminho é através de consórcios, de parceria com outros municípios, se estabelecer uma guarda civil regional que faça esse trabalho, que atenda mais de um município. Isso é perfeitamente possível, já existe esse modelo em diversas regiões, e nós sabemos que assim como nós demandamos por saúde, por educação, por emprego, nós precisamos ter segurança pública também, né? Não de nada adianta a gente ter todas as possibilidades se a gente não conseguir sair de casa, se a gente não tiver segurança dos nossos familiares, das pessoas das nossas famílias. Então, com certeza, a gente precisa muito que haja, né, esse olhar diferenciado cada vez mais dos nossos gestores do Estado, incentivando a Secretaria Nacional de Segurança Pública, incentivando a possibilidade das guardas ter a posse e o porte de arma, ter a sua atuação mais ostensiva diante da criminalidade, no combate à criminalidade, e todos os guardas que são formados de acordo com a Lei 13.022, eles têm a mesma capacitação de qualquer agente de segurança. Então não importa o tamanho da cidade, se é uma cidade pequena ou grande, mas importa se esse guarda foi capacitado de acordo com as normativas previstas na Lei 13.022. Então isso, com certeza, é uma necessidade, é um anseio da população que nós tenhamos cada vez mais segurança. Segurança pública é um direito,
e nós precisamos lutar por isso, por toda a nossa região sul de Minas, por toda a Minas Gerais. Então há necessidade de se fazer esse trabalho. Então o pessoal aqui que chegou, né, agora há pouco aqui também, importante a gente estar mencionando a Claudinha Moraes Turati, que chegou aqui agora há pouco também, a Tamires Cristina, muito obrigado por nos acompanhar, Rosângela Malta, também, muito obrigado por nos acompanhar, a Rita Lima Porto também, muito obrigado, Rita, a Edna Oliveira, gratidão aqui, a Ari de Souza, muito obrigado, agradeço muito aqui a participação de vocês. O Sandro Albergoni está trazendo aqui um comentário. Rodrigo, nossa cidade não merecia um olhar melhor da Secretaria de Segurança, pois somos uma entrada importante do nosso estado. Sandro, eu concordo plenamente com você. Inclusive, um período foi criado o chamado Cinturão de Segurança, que era para dar um efetivo maior para os municípios que fazem divisa com outro estado, sobretudo nós que estamos aqui na divisa com o estado de São Paulo. É o caso de Andradas, é o caso de Poços de Caldas, é o caso de cidades como Extrema, Jacutinga, Monte Sião, Munhoz, Bueno Brandão. São cidades que fazem divisa com o estado de São Paulo. Nós temos lá na Zona da Mata divisa com o Rio de Janeiro, a região lá de Juiz de Fora, que também é muito afetada com tudo isso. E a gente subindo aqui, a gente vai ter essa realidade em municípios como Muzambinho, em municípios como São Sebastião do Paraíso, municípios como São Tomás de Aquino, como Claraval. São municípios que estão na divisa do estado, que sofrem esse impacto, né? Claraval, por exemplo, é uma cidade pequena, mas que está a menos de 10 quilômetros do município de Franca, que é uma cidade grande do interior do estado de São Paulo e que acaba sofrendo essa interferência. Então há com certeza necessidade de que esses investimentos sejam destinados. Porém, Sandro, independente do governador, a gente percebe uma grande dificuldade em se fazer investimento em segurança pública. Por quê? Porque geralmente o Estado tem uma folha de pagamento apertada por erros e equívocos que aconteceram durante anos e décadas aí passadas e acaba comprometendo toda essa questão. Mas é uma luta que precisa ser travada, que os nossos representantes, né, os nossos deputados, eles precisam lutar e defender isso para que a segurança pública ela seja assegurada como um direito fundamental da nossa população. Nós sempre temos formatura de novos oficiais, porém a gente tem as aposentadorias. Então, às vezes, quando você vai fazer a soma das novas contratações e vai fazer a subtração das aposentadorias, a gente fica com a mesma quantidade, às vezes um pouquinho mais ou até um pouquinho menos do que o efetivo. Isso prejudica demais, porque segurança pública, gente, é 24 horas, é igual pronto atendimento. A polícia militar, ela está funcionando 24 horas. Então, se tem 40, na verdade, você tem 10, porque você vai ter que fazer os turnos de trabalho. Então, por cada turno, você vai ter 10 oficiais, 10 policiais trabalhando. Então, essa é a realidade. Então, o município, quando fala que tem 40, quando fala que tem 80, se ele tem 80, ele tem 20 por turno. Se ele tem 40, ele tem 10. Né? Se ele tem 20, no município tem 20 policiais, na verdade ele tem 5 por turno. Então, ele tem realidades de municípios que trabalham, às vezes, com 2 oficiais por turno. Né? Então, isso compromete muito e com certeza deixa a população vulnerável. Então há que se pensar sim em um reforço no processo de segurança pública, principalmente nos municípios que fazem divisa com outros estados, no caso estado de São Paulo e Rio de Janeiro, que tem um índice de violência até maior do que o de Minas Gerais. Wagner Soares também nos prestigiando, muito obrigado. Dionis Henrique, muito obrigado, Dionis, lá de Passos, né, nos acompanhando aqui. Muito obrigado aí pela audiência, abraço para toda a família, para a Rosângela, para toda a família aí, muito obrigado. O Vanderlei Dandan, né, aqui de Andradas, nos acompanhando, nos prestigiando. Odete Apolinário também aqui, dando aqui a sua audiência para nós aqui nesse sábado. A Débora de la Testa, muito obrigado, Débora, pelo atendimento, pela audiência, por nos acompanhar aqui. A Érica de Lima também está sempre aqui nos dando esse prestígio da audiência. O José Carlos Pereira, muito obrigado, José Carlos, pela audiência e por nos acompanhar. Eu tenho um tema aqui, eu sempre falo, pessoal que quer sugerir algum tema, o João Roberto, que é um amigo nosso, que tem sempre nos prestigiado aqui lá da cidade
de Caratinga, Minas Gerais, ele sugeriu na última semana que a gente falasse um pouquinho sobre esse tema que está em pauta hoje, que é a questão das terras indígenas, né? E muitas vezes nós fomos criados dentro de uma região produtora, né? O sul de Minas é uma região altamente produtiva, com uma relação muito pequena com índios, com indígenas, com pessoas que estavam aqui antes de chegar, né, os colonizadores, de chegar os imigrantes, a gente tinha aqui os indígenas. Então essa realidade onde a gente vive com terras, com pequenas propriedades produtivas, né, as pessoas trabalham muito, então a gente às vezes não tem tanta sensibilidade voltada às questões dos indígenas. Mas o que acontece hoje nas regiões, principalmente a região norte, região centro-oeste, região norte do Brasil, é que há lá as reservas, né? Nós temos aqui em Caldas, no município de Caldas, vizinho aqui em Andradas, também uma comunidade indígena, mas é uma realidade que não faz parte do contexto geral do sul de Minas, e por isso talvez a gente tenha até um pouco de preconceito, né? Porque eu já ouvi muito pessoas dizer assim, os índios só querem que o governo trate deles, né? Que dê possibilidade deles ir lá no mercado, comprar à vontade, eles não gostam de trabalhar, e todo esse conceito. E aí, gente, é uma concepção de cultura. Quem traz a necessidade do trabalho para ter carro, para ter casa melhor, para ter determinados luxos, né, foi o processo do capitalismo que a gente vive, que é um modelo interessante, que é um dos modelos que funciona, apesar de se ter as desigualdades sociais. Agora, o índio não vive no meio capitalista e ele, muito antes de nós chegarmos aqui, eles tinham como cultura a agricultura para sobreviver, a caça para sobreviver, a pesca para sobreviver, né? Ou seja, eles procuram da natureza aquilo que eles têm necessidade de sobreviver, e não a necessidade de se ter o luxo, de se ter toda uma condição que nós demandamos pela nossa cultura. Então, quando há esse conflito de culturas, geralmente há o preconceito. Pode ser que o índio tenha um preconceito contra nós, e pode ser que muitos de nós tenhamos preconceito contra os índios. Então, o que se discute hoje no Brasil é que se houve, né, aí um processo de demarcação das terras indígenas, o que foi ocupado antes da Constituição de 1988, se é legítimo que seja ocupado, mesmo que de maneira ilegal, ou se não há um marco temporal para se dizer que a terra é indígena ou não. Então essa é a discussão. Os índios estão lutando para manter o direito da sua cultura. E eu não vou dizer aqui que não haja oportunistas no meio da comunidade indígena, que não haja pessoas que estão lá para tirar proveito. Isso há em qualquer lugar, gente. Isso há em qualquer lugar. Mas o índio, na sua essência, ele é o primeiro dono das terras brasileiras. Ele é aquele que estava aqui antes de chegar os nossos descendentes imigrantes. E a cultura dele precisa ser preservada e nós precisamos respeitar. E por não ser muito a nossa realidade, a gente às vezes não entende muito o que está acontecendo. A realidade que está acontecendo é o seguinte: no centro-oeste, no norte, parte do nordeste, há uma invasão das áreas de preservação. Seja para mineração, para se tirar lá as riquezas do solo, e há essa invasão por brasileiros, por estrangeiros, para tirar essas riquezas, ou seja, para tirar aquilo ali. Tem índio envolvido no meio disso? Acredito que tenha, que está no meio, que foi comprado, tem, né? Mas, de maneira geral, há um desejo de preservação. E além da questão da exploração aí dos recursos naturais, há o desmatamento para o plantio de pastagem, para a criação de gado. Há o desmatamento para o plantio de soja e outros cereais naquela região. Mas ótimo, né? Beleza, é importante, o Brasil tem batido recordes e recordes de produtividade do agronegócio. Agora, o que não é justo é a invasão de terras da natureza, de florestas, para se ter ampliação. A que preço que nós estamos ampliando nossa produção agrícola? Será que nós não temos que pensar e repensar esse modelo? Eu acho que é uma questão que precisa ser considerada. Eu, particularmente, sou totalmente contra os movimentos do sem terra que invadem propriedades particulares para tentar reivindicar o direito. Eu acho que isso é uma questão que eu me contraponho a isso desde sempre. Agora, da mesma forma, se nós temos
os capitalistas e fazendeiros invadindo terrenos que são áreas de preservação, fazendo os desmatamentos que a gente vê constantemente sendo divulgados e que hoje, por qualquer plataforma aí, quem tem o celular e consegue baixar a plataforma do Google principalmente, você consegue puxar em tempo real e ver onde está acontecendo os desmatamentos, né? Não digo em tempo real, lógico que os órgãos de fiscalização têm essa possibilidade, mas nós como cidadão temos aí, né, um processo atualizado, já fotos aéreas de 2021, por exemplo, que a gente consegue já perceber onde está havendo o desmatamento. Então eu considero que da mesma forma que o sem terra invadiu uma propriedade privada, que foi adquirida legalmente, foi paga e que tem um proprietário, é algo errado na minha concepção. Qualquer fazendeiro, qualquer empresário, qualquer explorador ir lá invadir a floresta, que é reserva legal, que é por si só um local onde os índios devem ter o seu respeito e a sua prioridade, também é irregular. Não é porque eu sem terra eu vou ser contra aqui porque ele é ligado à esquerda, que eu vou ser a favor do fazendeiro invasor que é ligado à direita, como eu disse a vocês em outros momentos. Eu não entendo que a solução seja esses caminhos de esquerda ou direita, que nós estamos sendo obrigados aí a ver esse momento acontecer e ter que dizer se está de um lado ou de outro. Né? Nós estamos do lado que nós acreditamos que é possível ir adiante, nem à esquerda nem à direita, é para frente, né? É adiante, é buscar novas alternativas. E, lamentavelmente, a gente tem visto esse processo, essa discussão, muitas vezes esse tipo de preconceito que é criado por pessoas radicais que não sabem respeitar o índio, da mesma forma que não sabem respeitar qualquer pessoa que pense diferente. Isso é muito triste. Isso é uma coisa que deixa a gente chateado, porque as pessoas muitas vezes não têm a possibilidade de discutir, de ponderar, de ouvir a opinião contrária, ou seja, a partir do momento que eu tenho opinião contrária, eu já não presto, eu já não sirvo porque eu não sou daquele grupo, porque eu penso diferente. E isso, gente, isso é um pensamento de quem acredita em ditaduras e não de quem acredita em democracia. E quem acredita em democracia é capaz de respeitar, é capaz de sentar com a questão do índio e discutir, sem mimimi de protecionismo, né, de se vitimizar por ser índio, de se vitimizar por ser pobre, de se vitimizar por isso ou por aquilo, com a possibilidade de trazer o tema e ser discutido, e ao mesmo tempo sem a rotulação de que quem defende a natureza é esquerdista, de que quem defende o direito dos índios é esquerdista, de quem defende a sustentabilidade. Não é isso absolutamente. Nós temos que defender o que é correto, o que é certo. E defender o direito dos índios é correto, porque eles estavam aqui antes de nós. Nós chegamos depois e nós exploramos uma terra que era preservada por eles. Então, quem viveu aí há 60, 70 anos já nos dá testemunho de como que nós tínhamos água, de como que era a vegetação, de como que era o clima. E em 50 anos, quanta mudança aconteceu. Quanta falta de água, quantas intempéries que nós vivemos nesses últimos 50 anos. Agora, o que dizer dos 500 anos que nós estamos habitando esse país, que antes eram, né, e foram preservados desde sempre pelos índios. Né? Então, em 500 anos, nós fizemos aí essa questão, né, que logicamente o Brasil teve os seus progressos, mas automaticamente a gente teve um grande agravo nas questões de recursos naturais. Então é uma coisa que a gente precisa repensar. João Roberto, espero que eu tenha atendido aí a sua expectativa, né? E da mesma forma eu deixo aberto a novos temas que as pessoas queiram trazer aqui para a gente discutir e estar ponderando, né? Que isso sempre é muito importante, que a gente tenha essa possibilidade de discutir aqui. Quero agradecer aqui a audiência da Luana de la Testa, também aqui nos acompanhando. Agradecer aqui Charles Juliana Teixeira, também nos acompanhando, muito obrigado. Ronei Freitas, muito obrigado, Ronei, pela sua audiência. Oneres Marcon, muito obrigado. Ao Fabiano Baquião, nosso grande amigo, vice-prefeito da cidade de Fortaleza de Minas, também já nos prestigiando aqui por várias semanas. A Creuza Guido, muito obrigado, Creuza, pela sua audiência.
Muito obrigado aqui ao Dandan, né, trazendo aqui, Rodrigo, estão querendo trazer lixo radioativo para a cidade de Caldas. Os municípios vizinhos conseguem embargar isso? Bom, é uma realidade que nós temos aqui, né, quem não é aqui da região sul de Minas, nós temos aqui em Caldas uma exploração, né, da INB, né, das Indústrias Nacionais do Brasil, e a gente tem já ali um lixo radioativo, já de muitos anos, que se traz sempre muita discussão e muita polêmica. E nós tivemos a notícia recente que estão querendo trazer de outras unidades que a INB tem no Brasil para se fazer esse depósito ali. Isso é muito prejudicial, nós não sabemos de que maneira esse lixo radioativo pode interferir na saúde, na contaminação do solo, na contaminação da água. Então eu entendo, Dandan, eu já vi algumas ações já feitas aí por prefeitos da região, e Andradas é parceira sempre dentro desse processo de resistência e de luta contra esse tipo de atitude. Eu acho que tem que ser acionado o Ministério Público, órgãos ambientais, até o próprio órgão ambiental do Estado de Minas Gerais, uma vez que está para se trazer um lixo radioativo do estado de São Paulo. Então, eu entendo que nós não podemos aceitar, e se for preciso que a população, né, entre nessa briga, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir fazer com que isso não aconteça, né, porque isso seria um grande prejuízo, e sem contar que, com certeza, esse material vai passar por Andradas, porque nós somos caminho para Caldas, e o contato, isso vai vir do quê? Vai vir de caminhão? Vai vir de que maneira? Qual o contato que isso vai ter? Será que isso não vai, né, ao passar por aqui, né, ser um propulsor de doenças que pode ser disseminadas pelas questões radioativas? Então é uma questão que nós esperamos, sim, das nossas autoridades, como a gente já está vendo as atitudes, mas que nós, enquanto população, também não podemos nos calar diante disso e lutar para que isso não aconteça. Maria José Elias, muito obrigado aí pela sua audiência. Muito obrigado aqui a Gisele Silva também nos acompanhando, a Rita Lima, Márcio Cati, muito obrigado aí, Márcio, pela sua audiência. Guilherme Miolo, grande amigo nosso aqui de Andradas, né, que sempre está divulgando o nosso trabalho, as nossas lives nos grupos aí de WhatsApp. Muito obrigado pela sua audiência. Agradecer aqui ao Cláudio Renato Jareta. Muito obrigado ao Renato, também um grande amigo nosso, né, uma pessoa que está sempre envolvida nas causas para o nosso município de Andradas. Ao Douglas Moraes, lá da cidade de Eloy Mendes, muito obrigado aí pelas palavras, Douglas. Você também é uma grande liderança, né, que faz a diferença aí na região. A Nercy Martinelli está dizendo aqui que nós temos que respeitar nosso irmão indígena, né? Então, com certeza, né, nós temos que ter esse respeito. José Fernandes, muito obrigado pela audiência. Agradecemos aqui também a Divanir. Muito obrigado, Divanir. Zuliane, né, muito obrigado também pela sua audiência. A Cássia de Oliveira Sanches, né, a Cassinha aqui de Andradas, gratidão aí pela sua audiência. A Maristela Magalhães, também nos dando aqui o prazer. A Célia Faria, né, acompanhando a gente aqui, muito obrigado. O Fagner Romanelli, lá de Belo Horizonte, né, tem aí sua origem na cidade de Itaú de Minas, na região de Passos, mas nos acompanhando aqui. Obrigado, Fagner, pela audiência e por estar nos prestigiando aqui nesse momento. E a Giovana Quintiliano também, né, muito obrigado aí, Giovana, pela sua audiência, por nos acompanhar aqui. Bom, gente, falando ainda dessa questão da sustentabilidade, uma outra coisa que a gente tem percebido e é uma discussão constante nos últimos meses é o risco, né, de nós termos um desabastecimento das nossas usinas hidrelétricas. Nós falamos sobre isso aqui a semana passada e é de fato um risco. E eu dizia aqui que nós discutimos esse tema há 20 anos, nós tivemos o apagão há 20 anos, muitos candidatos foram eleitos nas eleições de 2002 com o pretexto de se fazer algo para combater o risco de desabastecimento energético. Passado 20 anos, nós estamos aqui no mesmo lugar, com os mesmos problemas, tendo ainda a hidrelétrica como a principal matriz energética do país e todas as dificuldades que nós vivenciamos. E tendo as nossas concessionárias de energia elétrica
com lucros e mais lucros, com a tributação que vem na nossa conta de energia, e agora vem a bandeira vermelha, né, que também é hoje aí uma questão que onera demais a nossa conta de energia, e nós temos a mesma situação. E aí eu me pergunto e me questiono, por que não há um incentivo das concessionárias para o processo de transformação do lixo em energia? Mudança de matriz energética para se ter uma energia que tem matéria-prima suficiente é um grande problema para muitos municípios. Discute-se o fim dos lixões no estado de Minas Gerais, mas a gente não vê uma ação efetiva por parte da CEMIG, por exemplo, para se transformar, criar 10, 20, 30, 50 usinas pelo estado de Minas Gerais. Quanto de energia isso não geraria? E quanta possibilidade de, nesse momento de restrição da parte hidrelétrica, de pouca água nos reservatórios das usinas, dessa matriz energética suprir. Ah, mas o custo da energia gerada pelo lixo é muito maior que a hidrelétrica. Com certeza. Mas nós estamos pagando a bandeira vermelha para usar de termoelétricas particulares de empresários que estão ganhando dinheiro em cima da nossa conta de luz. E por que isso não poderia ter sido incentivado pelas próprias concessionárias? Eu já tenho aí mais de 5 anos que eu tenho pesquisado esse tema e cada vez mais eu me convenço de que nós estamos com uma possibilidade enorme pela nossa frente de resolver o problema do lixo, da contaminação do solo, né, da deposição incorreta dos resíduos e ao mesmo tempo gerar energia. Então é uma possibilidade, é uma necessidade e lamentamos a falta de investimento. Mas precisamos acender o alerta para isso, precisamos repensar essa questão. A CEMIG não tem que ficar recebendo lucro e fazendo divisão desses lucros com os seus associados apenas. Ela precisa fazer investimentos, até porque 51% dessa empresa é do governo do estado de Minas Gerais. Então eu entendo que há com certeza a necessidade de ter esse aspecto, de ter uma reserva destinada para inovação e para projetos como esse, parcerias com os municípios. Né? O município não vai se furtar, porque ele já paga hoje para fazer a deposição do resíduo sólido. Então, por que não pegar o que o município paga para a deposição do resíduo sólido, juntar com o incentivo da concessionária e com isso gerar energia? Então, é uma possibilidade real que precisa se investir na pesquisa para que os métodos disso se aperfeiçoem, seja a pirólise, seja a gaseificação ou qualquer outro método. Mas é possível, gente. A Europa já faz isso. Aproveita-se todo o lixo para geração de energia. E nós estamos aqui enterrando lixo, contaminando o solo em muitos lugares, contaminando as nascentes e tendo problema de abastecimento energético. Então, há necessidade de se fazer investimento nisso e de se abrir os olhos para essas novas possibilidades. Então, nós não podemos, nos calar diante disso. As possibilidades estão aí. Senão, daqui 20 anos, daqui 30 anos, nós vamos estar discutindo apagão de novo. Porque nós estamos dependendo do ciclo chuvoso, se chove, se não chove. Além disso, quando chove, Furnas, por exemplo, abre as comportas para abastecer as hidrovias do estado de São Paulo. E deixa agora nessa situação de ter os reservatórios a menos de 18% da capacidade. E ainda sabe-se lá quando que vai haver essa reposição. Então olha o tamanho do problema pela falta de planejamento, pela falta de olhar inovador, pela falta de ousadia de se buscar as novas tecnologias e colocar isso em prática. E aí quem que paga? Somos nós, a bandeira vermelha que está na nossa conta de luz. É essa conta da falta de planejamento. Então, às vezes a gente fala assim, deixa lá, eu não me envolvo com política, não. Deixa lá que esses governos que resolvam o problema. E a gente vê que é o seguinte, quem está pagando a conta de novo somos nós. E muitas pessoas, às vezes, criticam quando você pega lá a contribuição de custeio de iluminação pública, que é a CIP. E eu falo para vocês que de todos os impostos que se paga dentro da conta de luz, é o que tem o maior retorno, é a CIP, que mantém a iluminação pública da sua cidade
e que hoje está oportunizando aos prefeitos a possibilidade de colocar LED nas cidades. É esse recurso que está dando a possibilidade de fazer a renovação de todo o parque luminotécnico, trazendo economia, trazendo mais segurança, trazendo uma iluminação de maior qualidade. A CIP está financiando esses projetos. Então, esse é um recurso que está sendo muito bem aplicado pelos prefeitos, que eu tenho acompanhado aqui do estado de São Paulo, de Minas Gerais, e tem sido um retorno que está voltando para a população. Agora, lamentavelmente, a bandeira vermelha, nós estamos pagando por uma energia mais cara, porque faltou investimento do poder público, faltou planejamento para manter os reservatórios em melhores condições, e com isso nós estamos pagando com certeza o investimento de um empresário particular que lá atrás fez a obra, que muitas delas financiadas pelo poder público, e nós estamos pagando agora na bandeira vermelha na nossa conta de energia. Então é uma situação interessante. Tem outros temas, a fotovoltaica, que é um outro tema da geração, que cada um pode fazer na sua própria residência, que nós vamos comentar aqui em outros momentos, mas são as possibilidades que existem, gente. Solução existe. O que falta é o planejamento, o que falta muitas vezes é a vontade, e o que acontece muitas vezes é o desinteresse, porque tem outros interesses envolvidos dentro dessa situação e dentro desse tema. Vamos ver aqui, pessoal que chegou agora, mas ao final também. Vamos agradecer aqui ao seu Amir Além Aquino, grande escritor nosso do município de Muzambinho, que nos acompanha aqui. Seu Amir, muito honrado aqui pela sua presença, pelo seu prestígio. Um grande abraço a todos de Muzambinho que nos acompanham aqui também. Bom, gente, para encerrar a live de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre a importante data comemorativa da próxima semana, o dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro, ele representa para nós o Dia da Independência do Brasil. E essa independência, que embora tenha sido proclamada no dia 7 de setembro de 1822, ou seja, há 199 anos, já é uma luta que havia antes pelo Tiradentes, pelo pessoal aqui de Minas Gerais, que já havia entendido que nós estávamos sendo explorados, que a Europa, que Portugal estava explorando o Brasil, estava explorando as minas de ouro de Minas Gerais, levando as nossas riquezas, cobrando um imposto arbitrário que era 1/5, e daí nasce o movimento da Inconfidência Mineira, que embora tivesse vários atores, que embora tivesse muitas pessoas que morreram por essa causa, o Tiradentes é aquele que é o símbolo maior desse movimento, a luta pela liberdade. Tanto que a grande frase de Minas Gerais é: o nosso compromisso é com a liberdade. Porque pela liberdade do Brasil nós tivemos a morte de Tiradentes, mas de tantas dezenas de outros inconfidentes que lutaram para que isso acontecesse. E nós chegamos, enfim, ao momento em que o imperador decidiu fazer a declaração da independência, a proclamação da independência no dia 7 de setembro. Então o dia 7 é um dia simbólico, mas é importante que nós saibamos que houve todo um trabalho que precede o 7 de setembro e que nós tivemos muitas pessoas que perderam as suas vidas e que tem valor muito maior do que a declaração do imperador. Porque o imperador manteve o seu poder, manteve aí o seu cargo político naquele momento, mas muitos morreram por essa causa, muitos lutaram por essa causa, e enfim nós tivemos há 199 anos a possibilidade de ser uma nação independente, de deixar de maneira oficial de ser uma colônia de exploração de Portugal, embora até hoje nós sejamos colônia de exploração de diversos outros países que lamentavelmente ainda usam nossa matéria-prima e nos vendem um produto depois remanufaturado, um produto trabalhado, industrializado, muito mais caro. Nós vendemos uma matéria-prima barata e compramos um material industrializado caro. Então, ainda somos dependentes
da China, dos Estados Unidos, de países da Europa. E, na verdade, nós somos grandes fornecedores de matéria-prima para todos esses países. Então, que nós pensamos e que nós saiamos muitas vezes de lutas que não são, né, que muitas vezes são mais, já disse em outro momento, cortinas de fumaça, e que nós possamos começar a pensar em como que o nosso país pode verdadeiramente ter a sua economia independente, a possibilidade de ter o nosso produto com valor agregado, de ter respeito àquilo que o Brasil representa, a trabalhar para que a nossa política ela seja mais honesta e mais honrada. E para isso nós, enquanto cidadãos, precisamos fazer uma reflexão sobre os nossos atos, porque simplesmente apontar o dedo e criticar uma figura política é a coisa mais simples que tem. Apontar o dedo e criticar. Agora, refletir, né, sobre como eu procedo enquanto cidadão, se eu não tento subornar o guarda na multa de trânsito, se eu, né, como aluno, não tento colar na prova, né, então aí é a questão da honestidade. Se eu, como funcionário público, para adiantar alguma coisa, eu aceito um presentinho, né, eu aceito ali um agrado de qualquer pessoa que seja, isso tudo é corrupção, isso tudo faz parte da desonestidade. E às vezes nós vemos pessoas que cometem todos esses atos, né? Pessoas, né, que não têm essa lisura, que não têm esse compromisso de honestidade, bradando em busca de honestidade no país. Então a honestidade começa dentro de casa, a honestidade começa com a minha família, a honestidade começa na minha rua. Se eu não respeito meus vizinhos, se as minhas atitudes são para prejudicar as pessoas que moram na minha rua, se eu não tenho respeito, né, pelo doente que está vizinho e ligo o som alto e não tenho respeito por ele, se eu faço atitudes, né, para a minha vizinhança que prejudica, então eu já não sou uma pessoa que tem moral, né, para questionar outras atitudes, porque eu não estou tendo responsabilidade na minha vizinhança, no meu bairro, na minha cidade. O que eu faço pela minha cidade? Qual o meu compromisso com a minha cidade? Qual a minha contribuição real e de fato com a minha cidade? Quais as lutas que eu travo em defesa da minha cidade? O que eu faço pelo meu país? Então nós precisamos, com certeza, lutar e buscar um país melhor. E parar com essa demagogia, muitas vezes, de falar o seguinte: eu quero que façam isso por mim. Os políticos não fazem nada por mim. E o que eu estou fazendo? Qual a minha contribuição? Qual a minha parcela de contribuição? E não há, gente, ninguém que não tenha nada para ensinar de alguma maneira. Até a pessoa mais carente, até a pessoa mais pobre, pelas suas atitudes, pelos seus atos, ela pode ensinar muita coisa. Então não é a nossa condição social, não é aonde nós vivemos, não é aonde nós nascemos, que vão nos dizer aquilo que a gente pode ou que a gente não pode fazer. Nós podemos sim, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, nós podemos fazer a nossa parte. E a primeira parte que nós podemos fazer, a reflexão do dia 7 de setembro, quem tem filhos, quem tem sobrinhos, quem tem pessoas, né, crianças nas suas famílias, quais são os futuros brasileiros que nós estamos deixando para o nosso país? O que nós estamos ensinando para essas crianças? O que eles vão fazer lá na frente? Quais os ensinamentos que eles vão passar para as futuras gerações? Então, quais os princípios que nós estamos deixando e quais os filhos que nós estamos deixando para o nosso país? Que essa é a nossa responsabilidade. O governo não vai entrar dentro da nossa casa para educar os nossos filhos. O governo não vai cuidar das nossas famílias e ensinar os valores e princípios que cabem a nós. Então é nós que decidimos e que definimos o futuro que vai ter o nosso país. Então que esse 7 de setembro sirva para refletir sobre isso. Que saiamos da demagogia, do discurso fácil, de falar para a torcida, de cor verde e amarela, de vermelho. A minha cor é verde e amarelo. Eu amo o meu país. Eu amo o meu país. Mas é muito superficial somente esse discurso. Não adianta vestir verde e amarelo e ser corrupto, desonesto, não pagar conta, subornar a guarda, desviar a gasolina de onde trabalha.
não ser honesto, passar o cartão e não trabalhar. Aí não adianta vestir verde e amarelo, não adianta vestir vermelho, não adianta vestir a cor que vestir. Porque não é o que está por fora, é o que está por dentro que vale. A honestidade não está na cor da camiseta. A honestidade está na vergonha na cara. A honestidade está naquilo que as pessoas trazem pela sua atitude. A camiseta é só uma capa. E a capa do livro nem sempre diz o que está escrito dentro do livro. Certo? Então, mais do que o verde e amarelo, que as pessoas que forem sair para manifestar a qualquer momento, que tenham vergonha na cara. Porque não adianta vestir verde e amarelo e ser malandro. Não adianta vestir e defender a esquerda e ser malandro. Porque tem malandro dos dois lugares. Então nós precisamos, com certeza, procurar aquilo que pode fazer do nosso país um país melhor. Então que nós reflitamos muito sobre isso. Que nós possamos acreditar no Brasil e buscar a verdadeira independência do nosso país. Vou fazer aqui os últimos agradecimentos, né, o pessoal que chegou aqui, a nossa querida Maísa Filete, Santo Antônio de Jardim, nossa professora, o Gilberto Malaquias, nosso grande amigo aqui de Andradas, mais uma vez agradecendo o pessoal de Alpinópolis aqui na pessoa do Gabriel, agradecer aqui a Cleide Silva também nos prestigiando, Tiago Caldas, muito obrigado aí pela audiência, a Maria Eugênia Marques, gratidão aí, muito obrigado. A Marli Melo Almeida, nossa grande amiga de Albertina, mais uma vez, muito obrigado aí, né, por nos acompanhar e pelas palavras. Fagner, muito obrigado aí pela palavra aí também. Com certeza, juntos nós podemos sim fazer um país melhor, né, e a política precisa da renovação e precisa do compromisso de todos nós como cidadãos. Muito obrigado aí a Maria Helena Baliani, né, mais uma vez agradecendo aqui, obrigado aqui a Benedita Neuza Marques, gratidão, né, a todos vocês que nos acompanham, né, a Nerci, muito obrigado, e que nós tenhamos uma semana abençoada e que nós possamos de fato refletir qual o meu papel, que brasileiro que eu sou e o que de fato está dentro do meu coração, que reflita aquilo que de fato eu sou, que as minhas atitudes reflitam o que está no meu coração e que o que eu faço eu coloque dentro do meu coração. Isso é uma frase bíblica quando as pessoas lá do passado, né, da tradição judaica, quando tinha uma morte na sua família, eles rasgavam as roupas, né, vestiam luto e rasgavam as roupas para dizer que estavam tristes. E aí vem o profeta Joel, que traz uma mensagem de Deus que pede para o povo rasgar o coração e não as vestes. Então que nós possamos expressar aquilo que de fato está dentro do nosso coração. Repito mais uma vez, a cor da veste que você está utilizando é apenas a capa. O que vale é aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que está dentro da sua mente e as atitudes e os princípios que você tem. Nós possamos levar isso adiante. Muito obrigado, gente. Até a próxima semana. Gratidão pela audiência.